CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Estamos aqui reunidos para mais um estudo. Hoje é domingo, dia 5 de maio, e nós vamos dar continuidade ao estudo do livro de Caibar Schutel, Parábolas e Ensinos de Jesus. Antes, vamos ler um pequeno trecho do Evangelho, fazer a nossa prece. O capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. O item é o 15. Perdoar aos seus inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos seus amigos é lhes dar uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se está melhor. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe, porque se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se usardes de rigor, mesmo para uma leve ofensa, como podeis querer que Deus esqueça de que cada dia tendes mais necessidades de indulgência? Ó infeliz aquele que diz: eu nunca perdoarei, pois que pronuncia a sua própria condenação. Aliás, quem sabe se, analisando a vós mesmos, não vereis que fostes o agressor? Quem sabe se nessa luta que começa por uma insignificância e termina por um rompimento, não foste vós que desferistes o primeiro golpe? Se uma palavra ofensiva não escapou de vós, se usastes de toda a moderação necessária, sem dúvida o vosso adversário errou ao se mostrar tão suscetível, mas essa é mais uma razão para serdes indulgentes e para que ele não mereça a reprovação que vós lhe dirigis. Elevando nossos pensamentos, pedimos: Senhor Jesus, abençoa essa nossa manhã de domingo, onde realizaremos estudos na nossa casa de amor. Pedimos ao Pai Celestial merecimento para sermos envolvidos pela espiritualidade amiga dessa casa, trabalhadores amorosos que nos sustentam, nos amparam, nos auxiliam incansavelmente, embora muitas vezes não compreendamos. Obrigada, Senhor altivo, obrigada, irmãos queridos, obrigada, Caibar, por esse livro maravilhoso de estudos. Obrigada, enfim, a todos os benfeitores amorosos que sustentam nossa casa. E, enfim, pedimos licença ao Mestre querido para que possamos iniciar nosso estudo da manhã de hoje. Graças a Deus. Bom, na semana passada, nós estudamos a parábola dos lavradores maus ou dos rendeiros infiéis. Só que a gente não conseguiu terminar e nós vamos dar continuidade aí. É só um finalzinho desse estudo, muito legal, muito, muito profundo, né? Que nós vimos na semana passada.
E aí eu vou pedir para a Sandra iniciar a leitura ali na página 7,6, no último parágrafo, só para a gente lembrar do que foi estudado na semana passada. O sacerdócio, tornando-se arrendatário da vinha, como tem acontecido, só conhece um Deus, a quem obedece cegamente. Deus constituído eclesiasticamente e tirando o escolhido de um dos seus próprios membros. Todas as religiões têm sido e continuam a ter seu Papa, seu maioral, seu patriarca, seu chefe, a quem todos prestam obediência, e detrimento ao Supremo Senhor e Criador. Nesse parágrafo aí, vamos lembrar, né? O Caibar, ele compara os sacerdotes a esses lavradores maus, que não souberam botar os ensinamentos trazidos por Deus através de Jesus. Eles não tiveram inteligência, não se preocuparam em repartir esse conhecimento com as pessoas que os seguiam. Então ele chama aqui, compara como maus lavradores. Eles não se apoderaram da vinha, né, que é a religião, são os ensinamentos que foram trazidos, atacaram os profetas e não usaram desse conhecimento para libertar a ignorância do povo, para mostrar ao povo, a todos os seguidores de suas religiões, o que realmente era importante saber. Então ele aqui está falando isso, né? O sacerdócio, tornando-se arrendatário da vinha, como tem acontecido, só conhece um Deus e obedece cegamente. Todas as religiões têm tido e continuam a ter o seu Papa, o seu maioral, o seu patriarca, o seu chefe, a quem todos têm que prestar obediência. E essas pessoas escolhidas no clero são pessoas normais. Claro que estudaram muito, eles sabem muito, né? Mas as pessoas acabam endeusando seres humanos encarnados, que, na verdade, guardam todo o conhecimento para eles mesmos. Eles não distribuem, né, aquilo que a vinha produz. Pode continuar, Sandra. Daí a luta cruenta que o sacerdotalismo tem desenvolvido contra os profetas em todas as épocas. Esta parábola é a comparação de todas as lutas que os gênios, os grandes missionários, os profetas que falam em nome da divindade e da religião têm sustentado contra a eclesia. A cleresia. Desde que o grande proprietário plantou na terra a sua vinha, desde que fez brilhar no mundo o sol vivificador da religião, cercando a vinha com uma sebe, aí estabelecendo um lugar e edificando uma torre, desde que os princípios religiosos foram estabelecidos e ficaram gravados nos códigos dos divinos preceitos, os lavradores maus dela se apoderaram como rendeiros relapsos, deixando perecer as vinhas e massacrando os enviados em nome do Senhor. Lhes vinham pedir ou reclamar, como o fazemos hoje, os frutos da vinha. Então, as pessoas estão sempre pedindo, né? Pedindo solução, pedindo entendimento. E o Caibar diz aqui que até hoje isso acontece, até hoje no tempo que ele escreveu o livro. Mas a gente sabe que até hoje, nos nossos tempos, as coisas são bastante assim, né?
Então aí ele se referia aos lavradores, ali em cima, o código dos divinos preceitos, os lavradores maus, os sacerdotes, ele quis dizer, relapsos, deixando perecer as videiras, a religião, e massacrando os enviados, que são os profetas, que eles vinham pedir ou reclamar, como fazem hoje, os frutos da vinha. Os servos do proprietário da lavoura eram presos, feridos e mortos, a pretexto de heresia e apostasia. Queimaram corpos como quem queima lenha seca e verde. Infligiram-lhes os mais duros suplícios, tisnando de sangue as páginas da história do nosso mundo. Então aqui, a pretexto de heresia e apostasia. Apostasia é renúncia da fé, renegar. A pretexto de renúncia, queimaram corpos como quem queima lenha seca e verde. Eles diziam que esses profetas eram hereges, que eles não estavam obedecendo às leis, aquilo que eles queriam propagar ao povo, eram heresias, porque eles queriam continuar no poder, queriam ter todo o conhecimento para eles. Tiveram uma visão totalmente errônea, materialista daquilo que eles aprenderam. Nem o Filho de Deus, cuja parábola premonitória de morte acabamos de ler, nem ele foi poupado pela classe sacerdotal, que tinha por pontífices Anás e Caifás, em conluio com os governos da época. A classe sacerdotal, que nada fez à humanidade e ainda fascinou os homens com seus cultos aparatosos e seus dogmas horripilantes, é precisamente o que constitui, em sua linha geral, os lavradores maus da parábola. Como ele estava falando, eu já disse aqui, eles nada fizeram à humanidade. Era só um teatro aquilo tudo, aquela pompa, roupas caríssimas, muitas joias, mostrando uma coisa que foi num crescendo assim, que tomou uma dimensão que as pessoas olhavam aquilo e viam aquilo como algo inatingível. Eu nunca vou entender, eu nunca vou saber o que se passa. Eu lembro quando eu era menina, eu fui criada como católica, e eu ia à igreja. Eu sempre gostei muito, sempre estive atrás de um entendimento da religião. E eu ia sozinha para a igreja assistir a missa de dia, e via todo aquele, como que eu vou dizer, aqueles aparatos, aquelas cenas, aquelas coisas, e eu não entendia nada. E na hora da missa, o padre ainda falava em latim. E na minha época, a gente já não estudava mais latim. A minha mãe chegou a estudar, mas a gente não. E aí eu não entendia absolutamente nada. Eu sentia coisas boas, eu não sentia coisas ruins. Porque, com certeza, a espiritualidade amorosa está lá nas igrejas, nos templos. Eles vão atrás dos fiéis, das pessoas que buscam um entendimento, um consolo. Eu lembro que eu me sentia muito bem, mas eu queria entender o que ele estava dizendo, Enfim, é mais ou menos isso que o Caibar está nos falando aqui, É a classe sacerdotal que nada fez à humanidade e ainda fascinou os homens com seus cultos aparatosos, aquelas coisas, que muitos acham, que coisa, o poder que ele tem. E, na verdade, não é bem por aí, Vamos para outra página. Então eles, muito bem representados nesses obreiros fraudulentos e mercenários, que proliferam no mundo todo, vendendo a fé e salvando as graças. Que fará o proprietário da vinha a tão maus obreiros? O resultado não pode ser outro: far-los-ás perecer, tirar-lhes-á
o poder que lhes concedeu e a entregará a outros, que darão os frutos no tempo próprio. O Caibar aqui, ele não está dizendo, que quando ele fala aqui, falos a perecer. Ele não vai sair matando tudo que é sacerdote, não é isso não, gente. Pelo amor de Deus, não entendam assim. Tirar-lhes o poder que lhes concedeu. Isso acontece, vem acontecendo lentamente, eles vêm perdendo seguidores, porque as pessoas estão mais inteligentes, elas têm mais acesso à cultura. Antigamente não era bem assim, as pessoas, a maioria eram, há séculos atrás, a maioria era analfabeta, eles nem compreendiam o que se passava, e seguiam, né, as coisas cegamente, né? E aqui ele está nos dizendo que isso vai mudar por causa do entendimento do ser humano. O ser humano começa a abandonar aquilo, começa a rejeitar. Poxa, não está me satisfazendo, eu vou buscar outra coisa. E aí começam a bater de porta em outras religiões, para que eles tenham suas respostas, né? Possam receber aquilo que os vai fazer compreender o porquê de muitas coisas da vida. Por que eu estou aqui, da onde que eu venho, o que acontece quando eu morro, né? Essas coisas que as pessoas querem saber. Felizmente, chegou também a época da realização da premonição do Cristo, exarada nos Evangelhos. Essa premonição exarada significa registrada por escrito, né? Então, chegou a época da realização de tudo que o Jesus falou nos Evangelhos. Ele não escreveu nada. Foram os evangelistas, né, aqueles seus seguidores, que escreveram vários livros que o Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, escolheu algum desses evangelistas que ele considerou mais apropriados, né, o trabalho deles, mais verídicos, né, que estavam realmente de acordo com a doutrina que Jesus nos legou, e ele fez um estudo todo em cima desses evangelhos, né, Sandra? Mateus, Lucas, foram os que o Kardec... Existem muitos outros evangelhos, muitos outros. Os espíritos da verdade baixam no mundo, uns tomam um invólucro carnal e outros, através do véu que separa as duas vidas, vêm se apossar da vinha, para que ela dê os resultados designados pelo Senhor de todas as coisas. Então, os espíritos, muitos encarnam, né, assumem o invólucro carnal, e outros continuam no plano espiritual, e os dois, unidos, vão se apossar da vinha para que ela dê os resultados reais que Deus designou desde o início. O sacerdócio cai, mas a religião prossegue. Os dogmas são abatidos, mas a verdadeira fé aparece, robustecendo consciências, consolando corações e, principalmente, fazendo raiar na terra a aurora da imortalidade, para realçar o Deus Espírito, o Deus justo, o Deus poderoso e sábio, que reina em todo o universo. Que lindo esse parágrafo, né? Muito bonito. Então, muita gente fala, no futuro, então, o Espiritismo será a religião de todos. Não é isso. O Espiritismo vai estar divulgando esses conhecimentos, e as outras religiões irão assimilar, porque não tem assim, não é nem porque nós somos os maiorais, somos o povo escolhido, não é nada disso. Todas as religiões são importantíssimas. É que aos poucos as pessoas vão ter essas necessidades aumentadas, e as outras religiões vão começar a absorver esse entendimento, esses ensinamentos
que o Espiritismo nos traz. Então, não é que a doutrina vá se espalhar pelo mundo e todos serão espíritas. Não, porque cada um tem um jeito de ser, tem uma forma de entender as coisas, tem necessidades diferentes. Mas, com certeza, daqui a alguns séculos, imagino eu, conforme a humanidade vai evoluindo cultural e espiritualmente, tudo isso que nós professamos, que nós divulgamos nas casas espíritas, serão de conhecimento de todos. Não haverá mais esses dogmas, inferno, purgatório, essas coisas todas irão desaparecer, porque não vão mais caber na consciência das pessoas, elas vão estar mais atentas. Muito bonita essa parábola, esse ensinamento do Caibá. Muito, muito bom. Agora nós vamos seguir o estudo, passando a parábola das bodas. De novo começou Jesus a falar em parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei, que celebrou as bodas do seu filho, e enviou seus servos para chamar os convidados para a festa. E estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com este recado: dizei aos convidados: tudo já preparado no meu banquete. As minhas reses e os meus cevados estão mortos, e tudo está pronto. Vinde às bodas. Mas eles não fizeram caso e foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e ou os outros, agarrando os servos, o ultrajaram e o mataram. Mas irou-se o rei e mandou as suas tropas exterminar aqueles assassinos e incendiar sua cidade. Então disse aos servos: as bodas estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, às encruzilhadas dos caminhos e chamai para as bodas as quantas encontrardes. Indo aqueles servos pelos caminhos, reuniram-se com todos que encontraram, maus e bons, e a sala nupcial ficou cheia de convivas. Mas, entretanto, o rei, ao ver os convivas, notou ali um homem que não trajava a veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem a veste nupcial? Ele, porém, emudeceu. Então o rei disse aos servos: atai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mateus capítulo 22, isso está lá na Bíblia. Né? É muito bonito também, muito bonita essa parábola. Essa relação em festa, bodas, isso tudo tem a ver com o cristianismo. Então, o cristianismo chegou ao nosso planeta através do nosso Senhor Jesus, e ele está aqui. Jesus fez uma comparação, uma metáfora, né, com o rei, com as bodas, com a chegada do cristianismo, como depois nós recebemos também o espiritismo. E aí ele envia, né, os seus servos para chamar as pessoas para participar dessas bodas, dessa festa, né, que é o cristianismo. E aí as pessoas não deram importância. Então, quem foram esses primeiros que os servos foram buscar? Foram buscar aqueles que já tinham um conhecimento do Deus único, da religião, né? E ele teve... Deus se preocupou, Deus aqui é o rei, né? Ele fala sempre no rei, se referindo a Deus. O rei, ele estava querendo aquelas pessoas, né, que tinham mais entendimento. Mas essas pessoas não se importaram,
né? Foram cada um para o seu lado, foram para as suas terras, e outros ainda não satisfeitos atacaram esses servos, né? Onde é que ele fala isso? Foram para um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, agarrando os seus servos, ultrajaram e os mataram. E o rei se irou e mandou suas tropas exterminar aqueles assassinos e incendiar sua cidade. Então disse aos servos: as bodas estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as encruzilhadas dos caminhos e chamai para as bodas quantos encontrardes. Então, como ele disse, muitos os chamados e poucos escolhidos. O que significa isso? Todos nós somos chamados. Todos. Deus não exclui ninguém. Jesus não excluiu ninguém, do milionário mais rico, mais poderoso na religião, até aquele miserável mendigo que ficava nas esquinas pedindo esmola. Todos foram chamados. E havia, mas claro, há condições para que você participe das bodas, né? Por isso que ele se refere aqui que uma pessoa não estava com a veste nupcial. Aí pergunta: como é que você entrou aqui sem a veste nupcial? A pessoa nem entendeu direito, né? Ficou assim olhando, e aí ele tem não sei o que, joguem, lance as trevas, esterudes. É lógico que isso aqui Jesus fez um certo exagero, porque era assim que as pessoas compreendiam, né? Não é literal isso, né? Ele está querendo dizer que a gente precisa se modificar, que estar numa festa, nas bodas, estar no cristianismo, abraçar o cristianismo, é você se modificar. Não adianta você se dizer cristão e continuar sendo a mesma pessoa, egoísta, né? Inimiga dos outros, arruaceiro, fofoqueiro, seja lá o que for, né? Ou coisas piores ainda. Porque tem gente que diz: não, eu acredito em Jesus, eu sou cristão, mas não vestiu a veste nupcial. Ou seja, ele não se transformou, ele não buscou estar em sintonia com aquela festa, ou seja, com aquele conhecimento, aquelas lições que o Cristo nos trouxe. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Muita gente não entendeu nada disso e muita gente ainda não entende. Agora ele vem com a explicação, a gente vai entender bem. O cristianismo, como o espiritismo, representa a celebração das bodas de um grande e rico proprietário, cujo pai não poupa trabalho, sacrifício e dinheiro para dar à festa o maior realce e dela fazendo participar o maior número possível de convivas. Aqui ele diz: o pai não sacrifica dinheiro para dar uma festa maior e de realce, que todos se sintam atraídos. O pai é Deus, né? E quem é esse filho? Jesus. Jesus é o dono da festa. E para que todos se fartem e satisfaçam e se alegrem, o Senhor das bodas apresenta-lhes lauta mesa com variadas iguarias, não faltando música e discursos que exaltam o sentimento e a inteligência. As iguarias representam os ensinos espirituais, assim como aquelas satisfazem e fortalecem o corpo. Este mantém e vivificam o espírito. Então ele faz assim uma referência das iguarias como sendo os ensinos espirituais. Uma alimenta o nosso estômago, né? As comidas, os bolos, os doces, o pão. E o outro vai alimentar nosso espírito, satisfazer as nossas
dificuldades, a nossa falta de entendimento, elevando a nossa moralidade. A parábola das bodas é uma alegoria, uma comparação do que se verificava naquela época com o próprio Jesus Cristo. Os primeiros convidados foram os doutos, os ricos, os sábios, os aristocratas, os sacerdotes, porque ninguém melhor do que estes estavam em condições de participar das bodas. E fazer-se representar naquela festa soleníssima para a qual o Rei dos Céus, sem medir nem pesar sacrifícios, havia mandado à terra o seu filho, de quem queria celebrar condignamente as bodas. E quem poderia melhor apreciar Jesus Cristo e comparticipar de suas bodas, admirando a grande sabedoria do Mestre, seja na cura dos enfermos, seja nos prodigiosos fenômenos da materialização e desmaterialização por ele operados, como a multiplicação dos pães e dos peixes, a manifestação do Tabor, a dominação dos elementos e suas sucessivas aparições depois da morte. Então, aqui ele está perguntando, né? Mas e quem poderia melhor apreciar Jesus? Os doutos, os conhecedores das leis. Por isso eles foram os primeiros a serem chamados, porque eles compreenderiam imediatamente, mas não foi bem assim. Vocês imaginem aqueles homens riquíssimos, cheios de poder, de orgulho e vaidade. Aí vem Jesus na sua simplicidade, no seu olhar amoroso, né, tranquilo, falando coisas que para eles eram um verdadeiro sacrilégio, um absurdo. Né? Amem os seus próximos. Seus próximos são todos eles. Aí eles olhavam para aquele povão miserável e falavam: que isso? Como que eles são meus próximos? Que absurdo é esse? Né? Quem estava mais apto para compreender o Sermão do Monte, o sermão profético, o sermão da ceia, seus ensinos, suas parábolas, senão os doutores e os rabinos, os sacerdotes? Seriam os pescadores, os carpinteiros, os roceiros, as mulheres incultas? Seriam estes que iam entender aquilo que Jesus vinha pregando? Infelizmente, porém, o que aconteceu ontem é o que acontece hoje. Esta gente, toda ela, se dá por escusada, uns porque têm que tratar do seu campo, outros do seu negócio, outros ainda há, como acontece com o sacerdócio romano e protestante, que agarra os servos encarregados do convite. Ultrajam-nos e se não matam é porque temem o Código Penal, que vigora na época nova em que nos achamos. Então, hoje em dia não dá para sair matando, né, os servos do Senhor. Mas as pessoas continuam criticando, não aceitam, tratam essas pessoas como hereges, o que você está falando é um absurdo. Né? Então, aqui fala... Infelizmente, porém, o que aconteceu, acontece ainda hoje. Essa gente toda, ela se dá por escusada, dispensada de participar dessas bodas. Não, eu já alcancei o que eu tinha, não tenho nada para aprender com isso. Eu agora tenho que cuidar do meu dinheiro, das minhas terras, das minhas plantações, das minhas viagens. Né? Eles se materializaram de tal forma que esqueceram o principal. Nós não pertencemos a esse mundo, estamos de passagem. Nós somos espíritos encarnados e após a nossa desencarnação retornaremos à nossa pátria original, que é o plano espiritual. Né, para de lá a gente resolver nossas questões e, se Deus o permitir, voltarmos à nossa querida e amada Terra. Mas isso
eles não entendiam isso, né? Então, por causa do Código Penal que vigora agora, né, na nossa época, eles não saem matando, mas basta você conversar com uma pessoa bem radical dessas religiões, e se você falar alguma coisa, ele vai te olhar assim, vai te excomungar. Nossa, é uma coisa assim bem interessante. Eles são inflexíveis, mas não são todos, não. Eu conheço muitas pessoas que já têm um entendimento, que aceitam, que ficam curiosos, né, em saber, perguntam coisas, né, porque já estão entendendo aos poucos, e é assim que vai acontecer. Que fará o Senhor? Que fará o Senhor dessa gente que não quer ouvir o seu chamamento, nem aquecer os seus reiterados convites? Quem é o culpado, ou não, ou quem são os culpados de estarem atualmente festejando as bodas de indivíduos sem competência nenhuma para a execução dessa tarefa? Quais são os responsáveis por haverem tomado lugar na mesa do banquete, até pessoas sem o traje nupcial, sem a veste apropriada para tal cerimônia? Leiam a parábola das bodas, os senhores padres, os senhores doutores, os senhores ministros, os senhores que andam transviando seus ouvintes e ledores com uma ciência sem base e uma religião toda material, sem provas, sem fatos, sem raciocínio. Então, aqui ele está nos explicando bem a situação daquele que o rei perguntou: o que você está fazendo aqui sem o traje nupcial? Então, ele está explicando, né? Quem são essas pessoas responsáveis por haver tomado lugar no banquete sem o traje nupcial? São aqueles que se apossaram dos ensinamentos, né? Se apossaram, lembrando da parábola anterior, se apossaram da vinha, da videira, né? Que é a religião, os ensinamentos de Jesus. Eles se apossaram e tomaram lugar lá no banquete sem ter conhecimento, sem ter capacidade de estarem ali. Digam, quem tem a culpa da decadência moral, da depressão da inteligência e do sentimento que se verifica em toda parte? Isso aí é forte, né, gente? Muito. Nossa. Eu não sei como é que o Caibar conseguiu sair incólume disso tudo. Vivo. Porque o Caibar, ele é antigo, né? Pegou pesado. Eu acho que ele é do século XIX também, eu nem lembro direito. Então, vocês imaginem, naquela época havia muita perseguição. E ele não teve a menor cerimônia, né, de colocar essa frase aqui: quem tem a culpa da decadência moral, da depressão, da inteligência e do sentimento que se verifica em toda parte? Quem? A gente já sabe a resposta, né? Se a parábola das bodas não tivesse sido proferida para as eminências religiosas e científicas do tempo de Jesus, serviria perfeitamente para as de hoje, que repudiam e combatem o espiritismo. Exatamente. Na época, o espiritismo era muito perseguido. Hoje em dia também. E, infelizmente, temos até pessoas dentro do espiritismo não satisfeitos, né, com os ensinamentos e querem dar a sua opinião, a sua ideia, querem modificar, querem tirar Jesus do espiritismo, coisas desse nível, modificando livros, né, alterando, né, os textos de livros de Kardec, de Chico Xavier. Então, essas pessoas estão em todos os lugares, são pessoas como nós que, assim, não sei de onde que tiram isso, não querem seguir aquilo. Isso sempre houve e sempre haverá, enquanto a humanidade não unificar seu conhecimento. Entretanto, o fato é que os indoutos, os pequenos, os humildes de hoje,
como os indoutos e o humilde de ontem, estão levando de vencida toda a pleiade de sábios e portentosos. E mesmo sem letras, sem representação e sem veste, auxiliados pelos poderes do alto, estão concorrendo eficazmente para que as bodas sejam bem festejadas e concorridas. Olha que interessante que ele diz aqui. E é uma verdade, né? As pessoas simples, elas têm um alcance no coração muito maior do que essas pessoas que estão em outro patamar na vida material, né? São ricos e tudo, estão tão preocupados com as coisas que eles amealharam, que não tem no entendimento deles espaço para despertamento. Agora, as pessoas mais sofridas, né, que passam muitas necessidades, são elas que estão ajudando a divulgação dessa doutrina, porque eles têm o coração mais puro. Eles compreendem através do sentimento, daquilo que eles vão, que vai chegando até eles, né, do carinho que eles recebem da espiritualidade. E essas pessoas têm fé, uma fé muito forte, elas têm esperança no futuro, né? E acabam, a gente conhece tantas pessoas assim, né, Sandra? Principalmente no interior, pessoas simples que você chega, você é super bem tratado, eles dividem o alimento que eles têm ali, não importa o que seja, o quanto seja, porque eles estão habituados com essa dificuldade. E aí eles têm mais possibilidades de compreensão desses ensinamentos que o nosso mestre trouxe. Muitos nem são espíritas, muitos são católicos, protestantes, mas são pessoas que não têm preconceitos, não se apartam de nenhum tipo de pessoa que chegue até eles, né? Então ele fala, entretanto, o fato é que os indoutos, ou seja, os ignorantes que não têm erudição, os pequeninos e humildes de hoje e de ontem, é que estão levando de vencida toda essa pleiade de sábios. Então é assim que nós vamos percebendo que a doutrina vai se espalhando. Um conversa com o outro, aí eles vão compreendendo, né? Porque ninguém aqui fala em grego, nem latim. A linguagem que Kardec tem em todos o seu Pentateuco, em todos os 5 livros, é de alcance de muitas pessoas. Aquilo que eles não entendem, eles vêm estudar, são explicados. Então, é isso aqui que o Caibar está falando. Estão concorrendo eficazmente para que as bodas sejam bem festejadas e concorridas. Agora vamos ler aqui que Caibar vai nos trazer uma explicação, a veste nupcial. Era costume antigo, aliás, como hoje ainda é, usar para cada ato ou cada cerimônia uma roupa de acordo com o ato ou a cerimônia a que se vai assistir. O preconceito de todos os tempos tem determinado o vestuário a ser usado em certas e determinadas ocasiões. É assim que não se vai a um enterro com uma roupa clara, como não se vai a um casamento com um terno de brim. Aproveitando essas exigências sociais, muito preconizada pelos escribas e fariseus, e mormente pelos doutores da lei e sacerdotes, Jesus, ao propor a parábola das bodas, deu a entender que, para o comparecimento a essas reuniões, fazia-se mister uma túnica nupcial, e aquele que não estivesse revestido dessa roupagem seria posto fora e lançado às trevas, onde haveria choro e ranger de dentes. Naturalmente, por haver esbanjado tanto dinheiro em coisas de nenhum valor, de preferência a túnica de núpcia, bem assim por terem perdido o tempo em coisas inúteis,
em vez de tecerem, como deviam, a túnica para comparecer às bodas. Bodas. A veste de núpcias simboliza o amor, a humildade, a boa vontade de encontrar a verdade para observá-la, ou seja, a pureza das intenções, a virgindade espiritual. Então, estão vendo? Ele está falando dessas situações aí, que sempre para cada coisa tinha uma roupa. Quando eu era menor era bem assim, agora acabou um pouco, né? Agora já tem lugares que ainda... Né, mas tem lugares que ainda exigem, mas muita coisa já mudou. Antigamente a mulher perdia o esposo, tinha que se cobrir de preto e ficar assim meses, não é? Anos de preto. Nem sei, ela não podia vestir nada clarinho, às vezes em algum período não poderia nem sair de casa. Então são costumes que aos poucos as pessoas vão vendo que são absurdas, que não têm o menor sentido. Isso não demonstra que a pessoa está triste, que está infeliz. Muitas estavam dando graças a Deus do marido ter ido embora e tinham que ficar trancada em casa de preto, chorando, e cada um que vinha ela tomava um chazinho e chorava. Mas, assim, a realidade, infelizmente, é essa. Mas o interessante é que é para a gente entender que essa túnica nupcial que Jesus se refere nas parábolas, né? Não é que exista uma roupa que você tem que colocar para poder ir à festa, né? Às bodas do cristianismo, do espiritismo. É uma metáfora. E o que é essa veste nupcial? O Caibara explicou muitíssimo bem aqui no segundo parágrafo. A veste de núpcias simboliza, como eu havia dito, né? O amor, a humildade, a boa vontade em encontrar a verdade para observá-la, ou seja, a pureza das intenções, a virgindade espiritual, né? Aquela pessoa que só quer fazer o bem, que tem fé, que a pessoa está isenta de maus pendores, de sentimentos atravessados, egoísticos. O interesseiro, o mercador, o astuto, o tartufo, que, embora convidado a tomar parte das bodas, está sem a túnica. Não pode ali permanecer, será lançado fora assim como será posto à margem o convidado a um casamento ou a uma cerimônia que não se traje de acordo com o ato a que vai assistir. Há bem pouco tempo vimos, por ocasião de um júri, numa cidade vizinha, o juiz convidar um jurado para se compor, só pelo fato de achar-se o mesmo com uma roupa de brim claro. O jurado foi posto fora, visto que não está revestido com a veste de juízo. Ele está se referindo aqui a alguma situação que aconteceu onde ele morava, né? Num grupo, né, um júri, algum julgamento que houve na cidade vizinha dele, provavelmente, e o juiz mandou sair um dos jurados porque ele não estava com uma roupa conveniente àquele momento. E é isso e ele está se referindo dessa forma, que se nós não trajarmos a veste nupcial, nós não poderemos participar das bodas. Né? Então não adianta eu dizer que eu sou espírita, que eu sou maravilhosa, que eu... Assim, se eu não estiver trajando a veste nupcial, eu não estou de acordo com aquilo que é necessário para você participar das bodas. É lógico que nenhum de nós está isento de culpas ou pecados ou erros ao longo dessa existência e de outras, que dirá das outras, né? Que a gente nem lembra. Mas estamos buscando nos melhorar. E é isso que é o importante. A gente está prestando atenção nas nossas atitudes, né? A gente procura não ter interesse,
não ser astuto para se dar bem em cima dos outros, né? A gente está buscando agir fraternalmente, sem interesses, né? Com amor no coração. E aí, gente, nós vamos ter que encerrar aqui, porque senão a gente vai iniciar o outro trecho. Você quer terminar? Tô um pouquinho. Ah, então vamos terminar aqui. A Sandra tem razão. Falta só um pouquinho. Como esteja o Evangelho disseminado em todos os meios sociais, o que, aliás, constitui um dos sinais frisantes do fim do mundo. Só mesmo os homens de má vontade, os orgulhosos, enfatuados e de espírito preconcebido, ignoram seus deveres de humildade para a recepção da palavra divina. A este não garantimos êxito feliz quando comparecerem ao banquete de espiritualidade que se está realizando no mundo todo, no consórcio do céu com a terra, dos vivos com os mortos, para o triunfo da imortalidade. Dar-se-á, sem dúvida, com esses tiriferários, o do ouro e do tributários, o que disse Isaías em sua profecia: ouvirão e de nenhum modo entenderão, verão e de nenhum modo perceberão. Justamente ao contrário, auguramos a todos aqueles que, fazendo-se de crianças, quiseram achar a verdade para abraçá-la e tenham firme propósito de o fazer, esteja ela com quem estiver e onde estiver. Tal é a lição alegórica das bodas e da veste de núpcias. Muito interessante, né? Bom, é só um finalzinho mesmo. Só mesmo os homens de má vontade, os orgulhosos, enfatuados. Enfatuados é aquele que está repleto de vaidade, presunçoso, arrogante, e de espírito preconcebido ignoram seus deveres de humildade para a recepção da palavra divina. Estes não garantimos êxito feliz quando comparece ao banquete da espiritualidade. Eles não vão conseguir compreender, porque eles estão cheios de malícia, cheios de sentimentos não muito dignos. Dar-se-á, sem dúvida, com esses turiferários. Turiferários, aqui, é aquele que leva o turíbulo. Turíbulo era um receptáculozinho que a pessoa colocava o incenso, né, na Igreja Católica, e sempre é um menino, normalmente, né, que fica sacudindo aquela correntinha com aquele incenso, claro, aceso, então fica aquele cheirinho, né? Com esses turiferários do ouro e turibulários. O tribulário também é um incensador. E esses dois se refere aqui com os aduladores, né? Como se fossem aqueles puxa-sacos, aquelas pessoas que ficavam ali atrás dos sacerdotes. O que disse Isaías em sua profecia? Ouvirão e de nenhum modo entenderão, verão e de nenhum modo perceberão. Isso é verdade, né? Até hoje tem vezes que eu leio um trecho num livro e eu fico assim, mas não entendi nada. Aí eu volto e leio de novo. E se eu continuar sem entender, eu vou procurar alguém que tenha mais conhecimento para me explicar. Mas muita gente fica de boca, não sei, aí vai embora. O que você entendeu? Sei lá. Sei, isso aí. Justamente o contrário, auguramos a todos aqueles que, fazendo-se de criança, quiseram achar a verdade para abraçá-la. E tenham o firme propósito de o fazer, esteja ela com quem estiver e onde estiver. Tal é a lição alegórica das bodas e da veste de núpcias. Quer fazer a prece? Sandra vai fazer a nossa prece de encerramento. Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui reunidos em seu nome para estudar as suas parábolas. Agradecemos, Senhor, por nos enviar esse conhecimento
para que a gente possa progredir. Espero que todos que nos ouviram, que nos assistiram, tenham entendido, pelo menos um pouco, porque é devagar, o progresso é devagar. Entendemos isso, Senhor. Agradecemos a Deus por mais esse dia de vida, por mais esse dia de oportunidades. Agradecemos a seu altivo e todos os espíritos de luz que compõem a coluna espiritual dessa casa, pelo amor que eles têm por nós, pelos abraços que eles nos dão, pelo acolhimento e por esse amor do Senhor e desses espíritos que tanto velam por nós, para que possamos seguir o caminho do bem, para que possamos melhorar, Senhor, para podermos trabalhar em sua seara, com muito amor e muito carinho. Agradecemos, Senhor, a tudo e pedimos permissão para encerrar os estudos da manhã de hoje do livro Parábolas de Jesus. Que Deus nos abençoe e ilumine os dias, nossos dias, e ajude, Senhor, aos nossos irmãos que no momento estão passando por um momento muito difícil no Rio Grande do Sul. Proteja-os e embale em seus braços. Graças a Deus. Graças a Deus.